O controlador dos ratos deu comando para que seus familiares se preparassem e finalmente lançassem suas flechas na direção dos gafanhotos do protagonista, mas o garoto estava preparado e logo levantou um escudo para proteger os seus preciosos gafanhotos evoluídos, que a cada capítulo eles estão com uma forma diferente. Os ratos de laboratório eram persistentes, mas o jovem protagonista tinha um plano por debaixo dos planos, e sem perceber ele tinha enviado um dos insetos dele para trás dos ratos, ativando uma habilidade logo depois disso que teve bastante efeito nos pequeninos. Por estarem atordoados, os ratinhos não poderiam fazer muita coisa agora, e o prota deu logo comando para que eles aplicassem uma anestesia direta nos ratos, mas é daquelas que não dá para levantar depois. Infelizmente para os pequenos, eles não tiveram muita opção a não ser tentar defender esse ataque, mas só pelo placar já deu para ver que eles acabaram fracassando miseravelmente nessa missão, pois estavam apenas 22% dos familiares. O controlador dos pequenos, que antes estava se gabando achando que iria levar a melhor contra o garoto, acabou desistindo daquela luta e assumiu finalmente a derrota, e a plateia foi à loucura com essa reviravolta repentina do garoto. Uma pilha de ratos foi formada até um tipo de cristal, que eu acredito ser algum pedaço de núcleo que o menino prota precisa para poder elevar ainda mais o seu poder, e quando ele se aproximou desse fragmento, percebeu que aquela habilidade do controlador de ratos era bem similar à habilidade dele de sacrifício de vida. Quando o garoto estava de volta, seu professor rapidamente o elogiou por ganhar aquela primeira batalha facilmente, além de ter ganho uma grande quantidade de poder divino também, mas as coisas não acabariam por aí e não era bom que o rapaz abaixasse a guarda nesse começo, e até perguntou se o menino prota queria continuar para a próxima luta já que ele mal tinha perdido gafanhotos. Se o assunto é dinheiro, o rapaz rapidamente abre um sorriso, dando apenas a desculpa de que seus familiares ainda precisavam treinar um pouco mais e acabou aceitando continuar para a próxima batalha. 32 dias já haviam se passado e o menino já tinha explodido em torno de 100 milhões dos seus gafanhotos, e o núcleo do garoto depois de vencer 89 partidas seguidas estava no nível 7 atualmente, mas ainda tinha uma coisa que preocupava o jovem rapaz, pois subir para o núcleo de nível 8 era muito mais do que todos os recursos que ele usou juntos para chegar até o nível 7. Com a força atual dos familiares do rapaz, ele poderia até mesmo tentar desafiar um semideus, e que vencer um semideus daria a ele 10 vezes mais do que ele ganharia em uma competição normal. O professor até deu um exemplo dizendo ao garoto que se ele ganhasse a próxima partida contra um semideus, ele teria ao todo 90 vitórias consecutivas multiplicadas por 10, que era 90 vezes mais do que o normal da quantia dos fragmentos de núcleos, e isso fez o garoto pensar se deveria ou não arriscar uma luta contra um ser tão poderoso assim. Um tempo havia se passado e o jovem já tinha tomado sua decisão, e eles perguntaram se ele realmente estava bem da cabeça para ter feito o que ele fez, e parece que sim. Um anúncio então foi feito na arena de que o garoto iria colocar para cima dos semideuses, e apesar de ele ter chegado na arena há apenas 30 dias, já estava pintando e bordando da maneira que ele bem quisesse. As pessoas começaram a se perguntar se o rapaz por acaso tinha saído de um manicômio, pois enfrentar um semideus com tão pouco tempo de arena era simplesmente loucura total, e o professor do rapaz estava com um sorriso de orelha a orelha mostrando estar contente pelo seu aprendiz ter evoluído tanto assim, mas ainda avisou o rapaz que as pessoas não gostavam nem um pouco dele. A resposta do menino prota foi a mais esperada, de que ele não ligava para nada disso e queria apenas a grana na sua conta para fazer ele rir bastante depois disso tudo, e até o professor agora resolveu apostar no seu querido aluno uma graninha boa, por volta dos 5 milhões, e se ele realmente ganhasse ele iria comprar uma arma mágica para o menino prota. Apesar disso tudo, na cabeça do garoto só se passava uma coisa, a ansiedade por aquela luta contra o semideus, e logo depois disso avistamos o rapaz se preparando para a batalha, se perguntando que tipo de artefato divino em seu núcleo divino ele deveria adicionar. Enquanto observava seu reino inteiro onde seus servos viviam tranquilamente, o garoto acabou recebendo uma ligação de um desconhecido, perguntando se ele já tinha extraído os itens sagrados daquele dia. O garoto se mostrou agora interessado nos itens divinos abaixo do nível 4, e a pessoa do outro lado da linha revelou que tinha um enorme estoque de itens sagrados em seu reino divino abaixo disso, e era para ele avisar se ele precisasse de qualquer coisa. Já que ele tinha colocado dessa forma então, o protagonista disse que precisava de itens sagrados de nível 2 que tivessem preferencialmente os atributos de veneno, terra, escuridão e fogo. Em questão de poucos segundos, uma caixa enorme apareceu na frente do menino prota, e aqui estavam as duas relíquias que ele estava buscando, que acabariam acrescentando bastante valor ao exército dele. O jovem não via a hora de ver seus exércitos se tornarem ainda mais poderosos, e vemos as duas relíquias sagradas indo na direção uma da outra, causando em seguida uma enorme explosão como se fosse o Big Bang, mas nada que realmente preocupasse nosso menino gafanhoto que estava empolgado para lutar. Outra evolução aconteceu nesse momento com seus gafanhotos, e nem de longe isso é de fato um gafanhoto,
até que o garoto recebeu um aviso para que ele se preparasse para entrar na arena, e vemos o jovem sendo transferido para onde a luta aconteceria. A plateia estava na loucura, pedindo para que o Lorde dos Elefantes simplesmente esmagasse o protagonista com seus insetos, enquanto outros achavam que o jovem mal duraria 3 segundos. Esse era o semideus que o protagonista iria enfrentar, e perguntou se o garoto estava preparado para virar saudade juntamente com todos os seus familiares. Além disso, o semideus até chegou a dizer que admirava a coragem do garoto, apesar de ser mais loucura do que coragem realmente, e o jovem apenas ignorou os avisos do semideus. E no momento seguinte vemos o cara que se achava o maioral invocando seus mamutes e seus elefantes para poderem lutar contra os gafanhotos do protagonista. Se a plateia já tinha ido loucura anteriormente, agora então estava todo mundo soltando Guaraná à toa, e após ter feito um show enorme para se amostrar, foi a vez do protagonista e agora seus gafanhotos estavam bem mais poderosos do que antes, com algumas habilidades relativamente roubadas. Ver aquelas formas evoluídas acabou deixando o semideus empolgado para a batalha, e finalmente a luta entre os mamutes e os gafanhotos havia começado. O protagonista deu o comando para que seus gafanhotos das trevas atacassem, e eles acabaram jogando seus ferrões de antes na direção dos mamutes, e ele acabou conseguindo imobilizar um dos mamutes com isso. Como o garoto fez isso eu não sei, mas a plateia estava começando a achar aquela luta de fato interessante de se ver, mas as coisas não parariam por aí e o menino prota mais uma vez lançou seu ataque. Mas digamos que os ferrões eram pequenos e finos demais para poderem machucar um mamute desse tamanho. O semideus então perguntou: "Você tá comendo nhaca, moleque? Acha mesmo que um ataque tão insignificante assim machucaria meus mamutes?" Mas isso foi somente música para os ouvidos do protagonista, porque uma enorme explosão aconteceu depois disso, provavelmente dos seus gafanhotos explosivos. Percebendo a gravidade da situação, o controlador dos mamutes ordenou que seus servos protegessem o líder deles, e os gafanhotos explosivos do protagonista atacavam sem parar também, deixando alguns dos mamutes relativamente bem machucados. O semideus acabou ativando umas habilidades divinas nesse momento, que foi capaz de curar os seus mamutes feridos em batalha, mas além disso, eles aparentavam estar um tanto quanto mais poderosos agora também. Pelo garoto ter conseguido tamanha façanha, o semideus ainda foi bom com o rapaz e disse que permitiria que o menino prota se rendesse quando os exércitos dele chegassem a apenas metade, mas isso definitivamente não atraiu o garoto, que pergunto o semideus achava que isso era realmente tudo que ele tinha para dar. No dicionário do menino, a palavra desistir definitivamente não existia, enquanto no meu eu só encontro essa palavra, tanto que já estou até criando um idioma novo só com ela. Mas os minotauros do rapaz acabaram sendo invocados também, e agora sim as coisas começaram a ficar mais interessantes, tanto que o semideus começou a se preocupar, pois nunca tinha visto isso em sua vida. Os minotauros demoníacos estavam pintando e bordando com os mamutes, e não contente ainda, o garoto invocou seus exércitos de esqueletos, e dentre eles 3 formas superiores estavam no comando. O menino prota resolveu descansar um pouco e deixar as coisas para o restaurador de ossos, mas a controladora de ossos não gostou muito disso, pois queria mostrar serviço para o seu deus, mas vai ter que ficar para a próxima. No instante em que a restauradora de ossos se aproximou dos mamutes que estavam caídos, ela ativou sua habilidade, fazendo com que assim esqueletos mamutes se erguessem para o combate, ajudando ainda mais nosso protagonista naquela luta. Apesar de a habilidade do rapaz realmente ser algo admirável, o semideus disse para que ele não ficasse tão cheio de si pensando que ele iria se render apenas com isso, e ordenou aos seus mamutes que avançassem novamente. O cara era de fato osso duro de roer, e por falar em ossos, os mamutes esqueletos acabaram não servindo de muita coisa nesse presente momento, mas as coisas não acabaram ainda e o garoto deu a ordem para que o clã dos minotauros recuasse e os controladores de ossos avançassem. O controlador ativou sua habilidade para poder criar uma criatura ainda mais poderosa, gerando assim esse pequeno gigante que era no mínimo umas 100 vezes maior do que os mamutes do semideus, que inclusive estava de boca aberta ao ver tamanha façanha bem em sua frente. O nível do garoto realmente não era baixo, então ele precisava levar as coisas um pouco mais a sério, e ativou uma habilidade que também aumentava o tamanho do seu mamute, que partiu na direção do esqueleto gigante para tentar acabar com a esperança do protagonista. O confronto entre esses dois era algo insano de se ver, mas o esqueleto não iria desistir tão facilmente assim, e usando toda a sua força, ele foi capaz de levantar o mamute para o alto como se fosse um pedaço de esterco, e o arremessou contra o chão no mesmo instante. Não contente com isso, o esqueleto continuou atacando sem parar, mas o mamute ainda tinha forças para poder revidar, e lançou os ossos secos no chão dessa vez.
O mamute estava revoltando pelo que o esqueleto tinha feito anteriormente e buscava vingança. Então nada melhor do que fazer uma farinha de ossos para poder nutrir os corpos gigantes. Mas o esqueleto foi capaz de sair dessa situação complicada, e continuou atacando o mamute do semideus, já que não queria virar nutriente de mamute. Pelo visto, o menino prota estava cansado de brincar e resolveu levar as coisas um pouco mais a sério, e o esqueleto gigante do menino subiu na cabeça do mamute e começou a dar vários tapas na cara da criatura gigante, como se fosse um brinquedo de pelúcia. Segurando uma das presas do mamute, que eu nem sei se o nome é esse mesmo, o esqueleto acabou quebrando, fazendo com que o semideus começasse a ficar preocupado com o rumo que aquela batalha estava tomando. Quebrar uma das presas ainda não foi o bastante, então o gigante do prota quebrou uma segunda, chegando a fazer o coitado do mamute até soltar uma lágrima nesse momento, e nem mesmo o protagonista esperava que aquele esqueleto também tivesse aprendido habilidades de combate corpo a corpo. Para piorar ainda mais a situação para o lado do mamute, o esqueleto deu um belo chute que fez o mesmo ser arremessado para longe, caindo diante de seu deus, e a única alternativa que o semideus achou realmente útil seria justamente encurralar o esqueleto gigante com o restante dos seus mamutes. Apesar de eles seguirem a ordem que seu deus havia ordenado, digamos que as coisas não foram tão bem como era para terem ido de fato, pois eles começaram a ser chutados como se fossem apenas pedras no caminho do esqueleto. Enquanto uns chutam as pedras em sua frente, eu uso elas para construir meu castelo, que fica todo destruído depois disso. Uma coisa é fato, os mamutes menores não tinham a menor chance contra o esqueleto gigante, mas eles eram bem persistentes e não pretendiam desistir tão facilmente assim. Essa persistência foi o bastante para conseguir acertar um golpe crítico, que fez com que o esqueleto gigante caísse no chão, mas o menino prota não deixaria isso continuar e ordenou aos seus minotauros que salvassem o gigante esqueleto, e só pelo sorriso na cara dos minotauros já deu para ver que eles estavam se divertindo bastante. Novamente, o que invocava essas criaturas surgiu, invocando assim mais alguns mamutes esqueletos para acrescentar ainda mais valor aos exércitos do menino prota, e agora seria mamute contra mamute, mas foi levantado tanta poeira nesse confronto que a plateia sequer conseguia ver o que estava acontecendo realmente na arena. Quando a poeira começou a baixar um pouco, vemos que as coisas estavam bem equilibradas, pois tinha apenas 4 mamutes e ainda restava um exército inteiro do protagonista. Nada mais justo, já que se tratava de um semideus. De qualquer maneira, o semideus acabou admitindo a derrota contra o menino prota, e ele conseguiu mais um fragmento de núcleo, mas esse era bem mais pesado se comparado com os outros, pois se tratava de um fragmento de um semideus. O menino prota recebeu um aviso de que o gerente da arena gostaria de falar especificamente com o garoto, e vemos ele ser teletransportado para um lugar diferente, até que ele estava nessa sala prateada. Mas a primeira pergunta que saiu da boca do garoto foi para saber o que o cara que tinha invocado ele ali tinha na cabeça. Nesse momento o ser que invocou o menino prota disse que aqueles com habilidades o suficiente eram capazes de se tornarem sucessores da Arena Sangrenta, e perguntou ao rapaz se ele gostaria de ser um sucessor em si, o que deixou o menino simplesmente surpreso, pois ele queria apenas evoluir o nível do seu núcleo, e acabou ganhando uma proposta bem interessante. Apesar disso ser música para os ouvidos do menino, ele começou a colocar em ordem os benefícios de se tornar um sucessor em si, achando que definitivamente tinha alguma coisa de errada naquela situação toda, e antes de tomar uma decisão ele tinha que saber quantos sucessores tinha atualmente na Arena Sangrenta, além das responsabilidades também. O rapaz acabou ganhando um elogio desse ser espectral que tinha ficado admirado por ele não ter sido ganancioso, e atualmente tinha em torno de 349 sucessores da arena, dentre eles 221 seres divinos, 118 semideuses e 9 deuses verdadeiros, e apenas um deus supremo. Se tornar um sucessor daria ao rapaz alguns privilégios, e ele poderia teleportar sem nenhum equipamento para qualquer reino, inclusive o da Arena Sangrenta, por apenas 1 milhão de poder divino por cada teleporte. Para completar, o menino prota ainda seria capaz de criar sua própria Arena Sangrenta em seu reino divino para melhorar os seus familiares. E sobre a responsabilidade, quando o número de sucessores atingirem 500, a Arena Sangrenta iria fazer uma cerimônia de sucessão, e o melhor dos 500 se tornaria o mestre da Arena Sangrenta, então o jovem deveria participar também. Isso com certeza acabou chamando a atenção do rapaz, e por ele ainda ser o candidato 350 ainda restava bastante vaga para ser preenchida, então ele teria um tempo para poder se preparar, e finalmente ele aceitou a oferta do anfitrião, se tornando assim um dos sucessores da Arena Sangrenta. De repente ele acabou sendo atingido por alguma coisa, mas isso apenas fez o rapaz ser transferido para onde o seu professor estava. O cara estava simplesmente feliz da vida por ter feito uma fortuna com o menino prota, e deu a ele alguma coisa, que era um extrato de 1 bilhão para o jovem. O professor ainda deu um conselho para o rapaz,
para que ele comprasse uma arma mágica apropriada para ele primeiro, antes de gastar com qualquer outra coisa que ele realmente quisesse. Eu realmente vou conseguir controlar uma arma mágica sendo apenas um ser divino, e não um semideus? Perguntou o protagonista. Mas o rapaz não precisava se preocupar, pois o professor dele tinha uns esquemas que fariam com que o garoto fosse capaz de fazer isso, e era claro que o menino prodígio gostaria de uma arma dessas. Quando ele menos esperava, aquele semideus de antes foi correndo na direção do garoto, e por achar que ele queria vingança, o rapaz apenas se escondeu atrás de seu professor buscando pela sua ajuda. O professor até entrou no papel também, dizendo que não permitiria que ninguém machucasse seus estudantes enquanto ele estivesse ali, mas eles tinham entendido errado e o semideus não estava ali para ter vingança contra o protagonista como eles achavam. O motivo de ele ter ido ali era porque ele achava que o protagonista era bom e queria fazer dele um amigo, e seu nome real é Xiamen, e é apenas questão de segundos para eu esquecer o nome desse também. O prota ficou admirado, pois não era de se esperar menos de alguém que era da Universidade Ocidental, e por isso ele era tão poderoso assim. Curioso, o cara de antes que eu já esqueci o nome perguntou qual universidade o garoto pretendia entrar, já que ele ainda não tinha idade suficiente para fazer os exames em si, mas ele não era um estudante que tinha vaga garantida em qualquer universidade, ele era apenas um colegial que tinha que dar o seu melhor para conseguir uma vaga. O semideus não estava acreditando no que o menino prota tinha dito, mas não tinha motivos para ele mentir, e até o professor do rapaz confirmou o que o garoto tinha dito, apesar dele ter realmente um potencial muito grande. Pelo garoto querer entrar na Universidade Imperial, ele acabou recebendo um elogio do semideus, pois de longe ela era a mais poderosa universidade entre as 3 melhores universidades que tinha. Ao que deu a entender aqui, o semideus iria mover uns palitos para poder ajudar o protagonista a conseguir uma vaga garantida na lista da Universidade Imperial, o que fez com que o rapaz não acreditasse nisso, mas ele não precisava se preocupar, pois o caminho para se tornar um deus era bem longo. Então era natural ter alguns parceiros que realmente poderiam acrescentar nessa jornada para que eles crescessem juntos. Além disso, esse semideus também ganharia algumas recompensas se o menino prota passasse nos testes em si, então era natural que ele ajudasse um companheiro tão capacitado. Dessa forma, o garoto agradeceu ao semideus, mas ele ainda precisaria trabalhar duro para chegar lá, e deveria investir o máximo de recursos que ele poderia para melhorar o núcleo familiar dele, isso porque não era nem um pouco fácil passar no exame da Universidade Imperial. Em um cenário mais calmo dessa vez, avistamos o professor e o protagonista no pavilhão do tesouro, e no momento em que eles abriram aquelas portas, digamos que eles acabaram sendo recebidos por uma princesa. Eu sou muito gado, cara. Não posso ver mulher bonita em manha que eu fico de boca aberta, mas ainda bem que pessoalmente sou totalmente diferente, eu acho. Essa bela donzela perguntou qual o nível de equipamento que eles estavam procurando, ou se eles estavam ali apenas para ver o mestre da forja em si, e ao revelarem seus objetivos, essa bela dama guiou os mesmos até onde o mestre da forja estava. Um olhou para o outro com um olhar meio que suspeitando se deveriam ou não atravessar aquele portal em sua frente, mas eles tomaram um pouco de coragem para fazer isso, e acabaram encontrando com o mestre da forja, que perguntou ao professor do rapaz se ele tinha levado uma ovelha bem gorda para ele dessa vez. A alma do menino prota já começou a querer sair do corpo, mas seu professor interveio e disse para que o mestre parasse com essas brincadeiras, pois o rapaz era apenas seu estudante. Conforme o mestre do lugar, ele disse que a loja deles era amigável com todos, mas não tinha nenhum pacote para estudante conseguir pagar mais barato nas coisas. Com isso ele já descartou as possibilidades do protagonista economizar uma grana, e o professor até elogiou aquele mestre, o que fez com que nem mesmo Ferreiro o forjador, seja lá como esses caras estão se referindo a esse personagem, disse que essa foi a primeira frase realmente humana que o professor do garoto tinha dito nos últimos anos. No entanto, ainda tinha alguma coisa que estava incomodando esse nobre forjador, e era especificamente sobre o que o professor do garoto tinha dito recentemente, pois ele não gostou do elogio falso do mesmo. Em seguida ele guiou o garoto até onde iria mostrar uma parte de seu trabalho, e vemos esse enorme salão com uma grande variedade de armas e entre outras coisas, dizendo que cada uma daquelas armas tinha pessoalmente a estampa de aprovado dele, além do que todas também foram feitas por ele mesmo. O professor perguntou qual daquelas armas o garoto tinha gostado mais, e ele começou a pensar em algumas coisas para poder definir especificamente o tipo de arma mágica que seria melhor para ele, conforme suas habilidades. A escolha do protagonista foi uma arma mágica de 2 estrelas, chamada Potigu, e segundo a descrição, esse item poderia conter um espaço que poderia ser preenchido por 100.000 insetos, ativando um tipo de cerimônia de refinamento. Os insetos acabariam lutando entre si, e apenas aquele que sobrevivesse no final teria uma certa probabilidade de alcançar o nível de aperfeiçoamento, que era o mais alto nível de forma de vida heróica.
Além disso, esse pote também tinha uma segunda habilidade que atrai os insetos nos arredores e o professor, percebendo o item que o menino prota escolheu, pensava com isso que não poderia ter escolha melhor para o garoto no momento atual. O custo para aquele item custaria em volta de 4 pontos de divindade ou 580 milhões de poder divino, mas o valor estava caro demais e o professor do garoto interviu para poder conseguir uma oferta melhor do vendedor. A oferta seria que ele daria esse artefato divino de 0 estrelas como bônus se o protagonista concordasse em pagar 600 milhões de poder divino, chamado o Olho da Detecção. Parece que as compras foram um enorme sucesso para o lado do garoto, mas ainda tinha uma coisa que o vendedor precisava falar com o rapaz, e ele disse que tinha criado um novo artefato baseado nos restos de uma civilização perdida, achando que seria perfeito para o rapaz. Quando o professor do garoto pegou aquele artefato para dar uma olhada, percebeu que tinha alguma coisa diferente com aquele item, e brigou com o ferreiro, pois ele tratava o forjador como um amigo, mas o mesmo tratava como um idiota sem conhecimento, pois não tinha sequer poder algum naquela coisa. O motivo daquele item não ter nenhum tipo de poder era porque ele crescia conforme ele devorava as coisas, e inclusive o nome do artefato em si era Lobo Ganancioso, e ele veio de uma civilização perdida que adorava conseguir itens, mesmo que de maneiras ilegais. Resumidamente, o lobo ganancioso era capaz de devorar esses artefatos e herdar o poder dos artefatos que ele devorar, e por causa desse poder, o lobo da ganância acabou atraindo a ira dessas civilizações. O fato é que o forjador queria facilmente vender esse item por 1 bilhão de poder divino ao protagonista, mas isso acabou sendo um pouco suspeito na visão do rapaz, pois um item que causou a destruição de uma civilização poderosa ser antigamente vendido por apenas 1 bilhão, parecia até mesmo uma piada da parte do vendedor. Em seguida, o vendedor revelou algumas falhas naquele artefato que ele tinha conseguido, e ele realmente crescia devorando artefatos, mas crescia 10 vezes mais devagar do que na antiguidade, e apesar de poder herdar algumas habilidades passivas, ele não poderia herdar feitiços divinos. Isso não é uma perda de tempo então? Perguntou o professor do garoto. Lao Tian, você pode insultar minha personalidade, mas não pode insultar meu trabalho, respondeu de volta o ferreiro. O prota então disse que iria comprá-lo por 400 milhões, o que ainda assim era muito dinheiro, e por isso levantou preocupações no professor do garoto. Mas ele tinha grandes planos para aquele artefato, e isso com certeza agregaria bastante valor em seu exército futuramente, e o menino prodígio é sábio com as palavras, e elogiou o ferreiro devido às suas habilidades incríveis e ele adorou realmente os artefatos que ele tinha comprado anteriormente. Mas restavam apenas 400 milhões em sua carteira, e perguntou ao ferreiro se ele seria capaz realmente de vender um artefato como aquele por apenas os 400 milhões que o jovem admirador dele gostaria de comprar. Isso deixou o ferreiro diante sem graça, perguntando se o garoto tinha gostado tanto assim daquele artefato, e ao dizer que sim, o vendedor finalmente cedeu em vender aquilo ao jovem rapaz pelos 400 milhões que ele tinha ofertado, até porque a confiança era algo que não se comprava com dinheiro, mas sim se conquistava. Com o acordo feito, temos um corte para a casa do protagonista em seu mundo divino, e lá estava o garoto com os 3 artefatos que ele tinha conseguido. Quando ele colocou uma gota de seu sangue em cada um dos artefatos, eles começaram a ser ativados, e parece que isso era necessário para que eles reconhecessem quem era o mestre deles, quase como se os artefatos em si tivessem vida própria. O ser que saiu daquele pote de antes acabou sendo um sapo, e rapidamente o menino prota ordenou que ele começasse a praticar, mas alguma coisa de errada não estava certa com o outro artefato que ele tinha pegado, aquele do lobo da ganância. O garoto até chegou a pensar que a ganância do pequeno estava indo longe demais, achando que ele queria era mais suco vermelho. No entanto, acho que não foi necessário dar mais suco para o lobinho, já que ele começou a aparecer finalmente, e apesar de não ser grande coisa em sua aparência, esse bicho realmente causou a destruição de uma civilização no passado. Até o prota começou a se perguntar por que aquele lobinho guloso parecia apenas um cachorro comum, até que ele latiu pedindo por comida, que eram no caso os artefatos que ele gostaria de devorar. O rapaz chegou a pensar se a lei da gula acabou sendo atingida nesse pequenino logo que ele foi invocado, mas ele estava atualmente quebrado e não fazia ideia de onde ele iria conseguir artefatos para esse lobinho devorar. Pelo menos para enganar o coitado, o prota jogou um tipo de cristal, somente para mantê-lo ocupado por enquanto, e enquanto o pequeno devorava seu item, o menino garoto resolveu ver como que os seus servos estavam se saindo. Os gafanhotos estavam em paz, se reproduzindo normalmente, já os anões de antes mineravam para poder se fortalecerem, enquanto os minotauros estavam estudando meios para ficarem mais fortes também, o que mostrou ao garoto que todos estavam bem motivados. Do lado daquela forma de vida heróica, ele estava em sua meditação tranquilamente,
enquanto os esqueletos estavam comendo algumas gemas, que não fazia sentido, já que elas passariam direto pelos seus ossos e cairiam no chão, criando assim um looping infinito. Graças à fonte de itens sagrados que ele conseguiu anteriormente, ele finalmente foi capaz de melhorar a sua lei da gula para o nível 3, e o efeito no nível 3 era realmente bem forte, e eles poderiam evoluir para a forma de elite apenas por comer. A felicidade estampada na cara do menino garoto não está escrita, e isso com certeza faria com que ele ficasse muito mais poderoso do que antes, até que uma semana havia se passado, e chegou a hora de ele executar mais um sacrifício. Ao todo foram 13 bilhões de gafanhotos sacrificados, e a recompensa dessa vez acabou sendo bem melhor do que a última, isso segundo as próprias palavras do menino Prota. Não tem necessidade de eu falar todas as opções, mas ele escolheu uma que, quando colocada no núcleo familiar dele, tinha uma chance de aparecer uma forma semi-humana em seus exércitos de gafanhotos, e o item específico a ser colocado em seu núcleo era essa esfera. No momento em que o garoto quebrou a esfera em si, uma luz começou a ser invocada, fazendo com que atingisse exatamente esses gafanhotos, e transformando os mesmos em formas semi-humanas, o que fez o garoto ficar admirado com seus novos brinquedos para ele poder se divertir. Esses gafanhotos agora eram uma forma de vida extraordinária, além de serem muito mais poderosos, e o protagonista ganharia bastante poder de fé também por dia com essas novas formas de vida, até que ele recebeu uma ligação repentina de seu professor. Ele tinha boas notícias sobre a Universidade do Ocidente e alguns professores de admissão de lá iriam para a escola no dia seguinte para testar o garoto, e assim tirarem suas próprias conclusões para saber se ele estava realmente preparado para avançar. Por falar no dia seguinte, não demorou para ele chegar, e esse jovem estava tentando falar com o protagonista sobre como o reino dele estava nos últimos dias, e esse jovem também tinha vários semideuses em sua família e etc. Nada demais. Mas uma coisa chamou definitivamente a atenção do menino garoto, e ele perguntou se a família do jovem ali era capaz de conseguir alguns fragmentos de núcleo divino, pois ele precisava de uma certa quantia para ir do nível 7 até o nível 10 atualmente. O rapaz poderia sim fazer o que o Prota pediu, mas mesmo que ele vendesse a preço de fábrica devido à amizade deles, ainda custaria bastante dinheiro, que era algo em torno dos 400 milhões. Era fato que a pobreza estava realmente atrapalhando o crescimento do protagonista, e o garoto de antes comentou que a família dele tinha dito que se o protagonista pudesse vender a ele 1000 soldados esqueletos em formas de vida extraordinária, então eles poderiam abater esse valor em si. Isso acabou atraindo o menino Prota, e eles fecharam um acordo nesse presente momento, e só agora o garoto percebeu, devido à resposta rápida do protagonista, que ele deveria ter pedido o controlador de ossos do rapaz ao invés dos esqueletos em si. Pouco tempo depois, o professor do garoto apareceu dizendo que o professor de avaliação daquela universidade mencionada anteriormente tinha chegado e estava esperando por ele na sala dos professores. Por fim, quem estava lá era justamente aquela tampa de bueiro de antes, que inclusive tinha dito que o protagonista não tinha os requisitos que eles buscavam. Devido ao tampa de bueiro já saber as classificações do protagonista anteriormente no teste que aconteceu na escola, ele resolveu ir direto ao ponto perguntando se o jovem tinha alguma pergunta sobre o teste da universidade, mas atualmente não tinha nada que ele queria saber. O teste seria o seguinte: o garoto precisava invadir uma civilização de uma pequena vila nas bordas do interior chamada Cidade do Olon, e essa civilização tinha um sistema de carreira que afetaria diretamente os familiares do garoto. Uma vez que ele fosse reconhecido pelo sistema como o demônio do desastre, os profissionais na cidade iriam perseguir o menino garoto até que ele fosse completamente destruído, e ele tinha apenas uma missão, que era justamente acabar com um dos mestres que guardavam a cidade do Olon. Professor, eu gostaria de perguntar quantas tropas e mestres tem atualmente nessa cidade. Apesar de a cidade do Olon ser uma cidade pequena no interior, ainda assim tinha uma população de 10 milhões, e a probabilidade de um profissional era maior que 10%, e tinha também 5 heróis. Para outras informações, você vai precisar explorar a cidade por si mesmo quando chegar lá, sem contar que você tem apenas 1 hora para se preparar, respondeu o professor Tampa de Bueiro. O garoto disse ao seu professor que gostaria de usar os pontos obtidos em classe para poder trocar por 3 itens sagrados de nível 1, e foi permitido a ele fazer isso. Voltando para o reino do garoto, ele ativou os itens que ele conseguiu anteriormente, e agora o núcleo dele tinha finalmente chegado ao nível 10 e o espaço foi expandido. O primeiro item que ele ativou foi essa glândula de veneno, que tinha uma certa chance de os familiares do núcleo dele adquirirem o atributo de veneno e conseguir assim desenvolver uma glândula venenosa. O segundo foi o núcleo da terra, que tinha uma chance de fazer com que os familiares ganhassem atributos de terra, aumentando consequentemente as suas defesas. E por último, mas não menos importante, foi esse arco curto, que além de ser um item sagrado também era uma arma divina,
e tinha uma chance de fazer com que os familiares do protagonista ganhassem a habilidade de invocar esse arco como arma, e o deus também ganhava a habilidade de invocar esse arco para si quando ele bem entendesse. Depois que a recarga desses itens em seu mundo foram feitas com sucesso, a maioria dos gafanhotos negros conseguiram as glândulas venenosas, enquanto outros melhoraram suas defesas e quase todos os seus homens gafanhotos poderiam usar o arco curto, achando que isso seria o bastante para poder conseguir lidar com aquele teste facilmente. Um dia então havia se passado, e uma vez que o garoto colocasse suas mãos naquela esfera, ele e seus gafanhotos acabariam sendo teleportados juntos até o interior da cidade do Olon. Assim que o menino Prota fez isso, realmente aconteceu como o professor de antes tinha mencionado, e ele foi teletransportado juntamente com seus gafanhotos até seu objetivo. Vários alertas começaram a aparecer na frente do garoto, dizendo para ele se retirar do local, do contrário ele seria eliminado, e até mesmo um painel com suas informações apareceu para ele repentinamente, e ele perguntou se isso também era capaz de identificar a informação das suas duas novas formas de vida heróicas, que eram os homens gafanhotos. Até o garoto não botava muita fé pelo fato de o sistema automaticamente atribuir nível 60 à sua criatura, já que não tinha como saber sem uma referência boa realmente. O primeiro homem gafanhoto apareceu dizendo que algumas criaturas estavam atacando eles, e o garoto partiu imediatamente para quem estava batendo nos seus preciosos gafanhotos. Nesse momento acabamos avistando alguns heróis que estavam fazendo a limpa com aqueles gafanhotos do protagonista, chegando até mesmo ter algumas magas no meio deles, e uma delas era justamente do fogo. Esse outro deu o comando para eles manterem a atenção nativa, enquanto o Prota só observava de cima o que estava acontecendo. Em seguida ele ativou seu olho da detecção, e acabou vendo algumas informações sobre os que estavam ali embaixo, e até chegou a perceber que todos eles tinham uma mesma insígnia, mas o que mudava era que uma era apenas de prata enquanto a outra era feita de bronze. Ou seja, pelo visto o garoto tinha descoberto quem era o líder por ali, e era justamente esse que estava achando que era melhor eles recuarem por agora. Antes que ele pudesse fazer isso realmente, o menino Prota deu o comando para que um dos seus homens gafanhotos avançassem e assim conseguissem testar a força deles, e assim foi feito como o garoto tinha ordenado, e agora eles teriam que lidar com uma das novas criaturas do menino garoto. Apesar de o líder deles dizer para que todos corressem por suas vidas senão ela iria escalpelar cada um deles, e até ele ter tentado atacar a criatura do Prota, parece que o golpe dele não foi forte sequer para arranhar direito o monstro. É nesse momento que ele percebeu que ele iria levar a pior, e o carinha levou só um golpe do homem gafanhoto, mas não contente ainda ele foi atrás dos outros membros do grupo, e todos eles foram amarrados. Só de o protagonista se aproximar, eles já avistaram uma entidade demoníaca atrás dele, e esse de vermelho assustado pediu para que o garoto não se aproximasse mais, chamando o menino garoto de feioso. Claramente a beleza do rapaz está em dia, mas parece que o jovem só via o que estava atrás dele. Lá ele, se você quer sair daqui com vida, apenas responda as minhas perguntas obedientemente. O que você acha de mim? Não é por nada não, mas eu não vou responder a pergunta de um monstro. Tá achando que tá falando com quem, pivete? Obedeça, senão o próximo golpe tu não sai vivo. Tá maluca, mulher? Eu tava tentando assustar ele, mas você quase apagou o cara. Pelo menos uma coisa serviu. As outras duas estavam realmente bem assustadas com o que tinha acabado de presenciar, e como elas estavam fazendo barulho demais, o menino garoto ordenou a um de seus gafanhotos que envenenasse todos eles. O líder perguntou o que o protagonista queria realmente, e a resposta foi óbvia. Como eu apareço em frente aos seus olhos, resto de porco? Para esse jovem, o Prota aparentava ter grandes olhos, uma longa antena, exatamente como um homem gafanhoto, e talvez isso seja alguma consequência por ele estar invadindo aquele lugar como o rei dos gafanhotos demoníaco. Bom menino, agora eu vou te perguntar outra coisa, mosca de múmia, e as perguntas perduraram por 3 horas, e depois de responder finalmente a todas elas, o garoto ficou livre para poder ir embora. Na cabeça do jovem ele precisava se apressar e contar a todos o monstro que tinha aparecido, relatando especificamente na guilda de aventureiros, e o menino Prota apenas observava de cima a situação. Ao perceber que ele estava indo revelar suas informações, ele achou melhor fazer o garoto dormir um pouco, pois ele ainda não queria ter um monte de pessoas na cola dele. Como consequência disso, um dos gafanhotos acabou lançando seus dardos no garoto, fazendo assim com que ele dormisse um pouco. Como tinha milhares de pessoas nesse mundo, se eu atacar diretamente com certeza não vai dar bom para mim, e eu vou acabar perdendo minhas forças. Eu tenho que achar um jeito de melhorar meu poder de combate para pelo menos no nível 60 da terceira transformação ou mais ainda, pensava o protagonista.
Nesse momento o garoto percebeu umas criaturas perto dele, e era um grupo de goblins, que se prostraram perante o menino prota rapidamente, e mesmo que os goblins fossem de nível baixo, o líder deles era de nível 62, o que já era alguma coisa. Mas eles ainda precisavam de profissões, já que eram todos desempregados e viviam pedindo esmolas, exceto pelo líder, e o menino garoto descobriu que esse líder conseguiu sua profissão depois de comer muitos fragmentos de profissões deixados pelos aventureiros. Isso abriu a mente do garoto, percebendo que talvez seus gafanhotos também fossem capazes de aprender uma profissão ao comer esses fragmentos em si. Agora ele ordenou aos seus gafanhotos para que eles prestassem atenção no paradeiro dos aventureiros e coletassem todos os fragmentos de profissões que eles conseguissem. 3 dias se passaram e tinha bastante fragmento na frente do menino garoto, e ao fazer uma magia mágica nesse momento, ele viu a opção de algumas profissões disponíveis, mas era fato que arqueiro seria escolhida. Como ele precisava de um ataque à distância por agora, ele deu assim essa profissão à forma de vida heróica de gafanhoto que ele tinha, e foi um completo sucesso. Se as coisas continuassem assim, seria moleza acabar com os heróis, mas um de seus gafanhotos disse a ele que eles encontraram uma caverna que tinha uma grande aura que mantinha eles afastados, e o garoto foi averiguar a situação que seu lacaio havia relatado recentemente. Realmente era uma aura muito forte, misturado com uma pitada de poder divino, então era melhor que ele investigasse a situação por ali. Quando o garoto estava dentro dessa caverna com 2 de seus homens gafanhotos, ele acabou avistando um dragão, dormindo calmamente despreocupado com qualquer ameaça. O rapaz ouviu dizer que algumas civilizações em outros mundos de vez em quando selavam seus inimigos que não poderiam ser apagados facilmente, e pelo visto aquele dragão acabou sendo um desses casos específicos. Um dos gafanhotos então ativou a habilidade Olho da Detecção, e esse dragão era de nível 103, mas muitas das informações estavam ocultas, e o pior é que do nada o dragão abriu logo o olhão para ver quem estava perturbando seu sono. Só por abrir os olhos os homens gafanhoto do menino garoto ficaram confusos, e era melhor eles pararem de usar o Olho da Detecção, senão as coisas poderiam piorar para o lado deles. Depois de fazerem o que o seu mestre tinha ordenado, e até mesmo parado de olhar para o dragão em si, não adiantou de muita coisa. Isso porque o dragão estava indignado que eles acabaram atrapalhando seu descanso, e disse que faria deles o seu café da manhã então, devorando assim suas almas. Esse dragão é diferenciado, ele quer logo a sua alma ao invés do seu corpo. Isso que é negócio. O que eles podiam fazer agora era justamente recuar, e uma enorme explosão foi causada por causa daquela baforada draconiana. Mas o menino garoto é ousado, e voltou 5 minutos depois perguntando se ele já tinha se acalmado, mas só por essa imagem já deu para ver que o dragão não iria parar até ver a alma do protagonista sendo sugada. Mais uma vez ele começou a correr por sua vida juntamente com seus gafanhotos, até que 10 minutos haviam se passado e ele revelou que não estava ali para lutar contra o dragão em si, mas sim para poder ajudá-lo da maneira que ele podia. Mas o dragão era orgulhoso e se recusava a aceitar a ajuda de um ser tão inferior assim, e ainda iria engolir o rapaz se ele continuasse com essas brincadeiras. Você acha mesmo que tem o poder para me devorar enquanto você está preso dessa forma? Que piada! Disse o garoto enquanto apontava seu arco na direção da criatura. Atirando sua flecha logo após isso, parece que isso não resolveu muita coisa, o que fez o dragão se achar ainda mais, se vangloriando de suas defesas perfeitas, e o rapaz sequer seria capaz de conseguir ganhar dele de alguma maneira. Isso soou como músicas para o ouvido do rapaz que adorava ser desafiado, e usou uma espada dessa vez para poder brincar de uma forma diferente, e dessa vez, após ter jogado seu corte com a espada na direção do dragão, pelo menos um arranhão ele conseguiu fazer. Mas calma que as coisas ainda não acabaram, e o garoto infundiu na espada 10.000 pontos de poder divino, e agora sim ele foi capaz de causar algum dano nessa criatura, fazendo com que o dragão pensasse bem no que dizer agora. A criatura suprema iria falar alguma coisa ofendendo o prota novamente, mas para calar logo a boca dele, o garoto revelou ter muitas outras armas que ele ainda poderia usar para bater na criatura, até que ele finalmente abaixou um pouco a bola e perguntou o que o garoto queria. Eu tenho a missão de acabar com o herói da cidade do Olon, mas eu ainda não sou forte o suficiente para lutar contra um deles com minha força atual, então eu preciso da sua ajuda. Respondeu o menino garoto. Parece que esse dragão já estava selado ali tinha centenas de anos, e por não conseguir sair, não teria como ajudar o garoto. Aquelas correntes que prendiam ele ali eram um artefato divino criado pela guilda de aventureiros, juntamente com o propósito de selar o dragão naquele lugar, e nem mesmo o poder negro dele era capaz de quebrá-la, muito menos a espada do garoto. No momento que o prota descobriu que aquela corrente era um artefato, ele se lembrou do lobo da ganância que ele tinha,
e teve uma ideia que seria simplesmente perfeita nessa situação. O que o garoto disse foi para que o pequeno lobo comesse o tanto que ele quisesse, até que pouco tempo depois a corrente acabou se partindo, libertando finalmente o dragão daquelas amarras, ou pelo menos parte delas. O problema é que o dragão acabou se achando demais, e deu uma ordem ao protagonista para que ele libertasse logo das outras correntes, mas é fato que isso não agradaria o protagonista, e pediu para ele repetir o que tinha dito. Infelizmente, o dragão repetiu, mas ele ainda não tinha reconhecido quem ali era superior, e o garoto perguntou: "Quem você pensa que é, resto de mosca? O que você quer que esse dragão faça por você? Acabar com um herói? Eu vou fazer isso. Agora me ajude a quebrar essas correntes também", respondeu o dragão. "Eu mudei um pouco de opinião, e eu quero que você me sirva por 100 anos como pagamento por libertar você. Seu descartável desocupado. Você tá sonhando? Eu sou o grande dragão negro rebelde, Elfis. Acha mesmo que um ser divino como eu se rebaixaria tanto assim?" perguntou a criatura. A resposta do protagonista foi definitiva e objetiva. "Se eu tenho poder para te salvar, então eu também tenho poder para te apagar da história. Se você não concordar com meus termos, então você apenas se tornará um fragmento para aumentar o poder dos meus monstros. Eu ouvi dizer ainda que dragões eram cheios de tesouros, e eu me pergunto quantas boas armas seus ossos iriam me prover. E aí, vai ou racha?" O dragão pensou bem então antes de responder a essa ameaça iminente em sua frente, até que ele finalmente concordou em servir o garoto durante 100 anos, e dessa vez ele pediu com educação para que o garoto tirasse dali, pois não queria passar mais nem um segundo sequer naquela caverna. Claro que o rapaz iria libertá-lo, mas antes a criatura precisava assinar um contrato, e o dragão não curtiu muito a ideia, já que assim ele seria praticamente um escravo do garoto. "Pense nisso como um método de fortalecimento, e eu posso sentir que você está bem fraco agora, então se você assinar o contrato, eu vou te dar essa gema negra como um petisco." Isso acabou atraindo a atenção da criatura, até que ele assinou finalmente o contrato do protagonista e libertou finalmente seu lobo da ganância para ele comer todas as correntes que prendiam a criatura. Quando as correntes finalmente foram destruídas, uma enorme explosão aconteceu com a libertação do dragão rebelde, e aqui temos um corte exatamente para a Guilda dos Ventureiros. Dentro dela, avistamos algumas pessoas reunidas, e esse comentou o fato do dragão ter sido libertado agora, e eles precisavam se juntar para assim poder acabar com ele de uma vez por todas, e se eu não estiver enganado, esses 5 que mostrei antes eram os heróis. Temos até uma jovem bela dama, que apesar de bela, eu não sei se realmente era uma boa pessoa, já que quem vê coração não vê a cara. Ou será que é o contrário? O poder emitido pelo dragão rebelde iria causar um efeito de fortalecimento na maior parte dos monstros que estavam por ali, e antes que os monstros iniciassem sua fúria, eles precisavam acabar com o dragão primeiro e assim tomar a liderança. Mas parece que esse outro herói, que era arqueiro, não achava que seria grande coisa acabar com o dragão em si, e esse achava que a criatura era apenas um lagarto gigante, e não tinha necessidade de um rebuliço tão grande como aquele. Esse inclusive tinha o título de matador de dragões, e ele mesmo acabou com sozinho no passado, e mesmo que a criatura tivesse uma couraça dura, não foi tão difícil assim. Mas aquele dragão negro era diferenciado, segundo esse outro herói, e ele era de uma raça de dragão rebelde, mas esse comentário não deixou esse inseto muito feliz. Ele até chegou a se vangloriar de suas habilidades e coisas do tipo, além de que o único motivo para sua existência era justamente acabar com dragões. Com isso, o herói de antes acabou ficando calado e sem argumentos, e o matador de dragões disse que enquanto ele lidava com o dragão, os outros deveriam se preocupar em proteger a cidade bem. O arqueiro se prontificou para poder ajudar o matador, e voltamos para o menino prota de antes, que agora estava aumentando ainda mais os seus exércitos. Vocês realmente querem continuar sendo massacrados pelos aventureiros? O grande dragão negro rebelde Elfis chama vocês para uma aliança, unindo assim nossas forças para lutar contra a Guilda dos Aventureiros. Apesar da proposta ser interessante, a força deles não era o bastante, e o prota percebeu que precisava fazer alguma coisa, já que a força de seus gafanhotos era bem limitada. Assim sendo, ele disse que iria ajudar aquelas criaturas a aumentarem o seu poder, para que assim eles conseguissem derrotar os aventureiros e obtivessem os fragmentos de profissões, melhorando ainda mais seus poderes. Alguns dias haviam se passado, e o protagonista estava sendo banhado no suco vermelho do dragão, se é que você me entende, e como ele estava meio anêmico, Elfis pediu por 500 cristais negros. Mas esses cristais não eram tão baratos assim,
mas o protagonista iria compensá-lo de outra maneira, e finalmente ele foi capaz de avançar para o terceiro estágio de sua evolução, e ativou sua nova habilidade de transformação do dragão negro. Isso fez o garoto atingir novos patamares com isso, e agora ele pensou que realmente seria capaz de lidar com os heróis da cidade do Olon sozinho, até que a criatura percebeu alguma coisa se aproximando. Já deu para perceber quem esses dois feixes de luz eram, certo? Exatamente os dois diantes que saíram para poder acabar com o dragão negro, e por ver que era de fato um dragão de puro sangue, ele percebeu que chegaria em um novo patamar se ele conseguisse acabar com aquela criatura diante dele. Em seguida, o inseto deu o comando para a mosca criar um escudo para que nenhuma outra criatura perturbasse na luta dele contra o dragão, e assim a mosca seguiu o comando do matador de dragões. Com o escudo cobrindo boa parte da área em que eles estavam, o arqueiro comentou que não esperava ter um monstro tão poderoso do lado de fora da cidade como o protagonista. Mas ainda assim, ele não poderia deixar que o rapaz atrapalhasse na batalha do caçador de dragões, e apesar do garoto querer ir para a cidade do Olon encontrar um herói, ele não esperava ter logo dois batendo na porta dele. Ao ver as estatísticas desse herói em sua frente, descobriu que ele era nível 131 e estava na quarta transformação, o que tudo indicava que ele era ainda mais forte que o protagonista em si, e ele trocou para uma adaga ao invés de usar o arco de antes. O menino garoto foi quem fez seu primeiro movimento, mas o herói esquivou facilmente, e do nada apareceu atrás do protagonista, acertando não somente um golpe, mas dois, o que deixou o garoto confuso por ter dois deles ali. A solução que ele pensou foi ordenar aos seus gafanhotos para quebrarem aquela barreira, e vemos alguns dragões espectrais saindo justamente do matador de dragões de antes, e apesar de eu achar que a luta seria de uma maneira diferente, vemos 4 dragões lutando contra um só. Como se isso ainda não fosse o suficiente, o matador de dragões aproveitou a abertura para poder atacar o dragão negro pelas costas, causando um grande dano na criatura em si, fazendo com que ela fosse ao chão logo após isso. O inseto achou que isso acabou sendo fácil demais, e deu a ordem para que seus dragões espectrais levassem aquele dragão derrotado para a cidade do Olon. Ao perguntar para o arqueiro se ele precisava de ajuda, a resposta foi que não, e o que controlava os dragões espectrais poderia voltar antes, e em breve o arqueiro iria acompanhá-lo. Não demorou então para vermos justamente o inseto de antes voltando para a cidade com o dragão do menino Prota, e ele ordenou a todos os seus gafanhotos que quebrassem aquela barreira criada anteriormente a todo custo, e assim eles tentaram seguir as ordens de seu deus, até que em determinado momento a barreira começou a rachar, e ser finalmente quebrada. Os ataques dos gafanhotos não cessaram por aí, mas o estrume percebeu que sua força acabaria sendo esgotada se isso continuasse, e ele precisava recuar rapidamente. Com certeza o arqueiro herói estava em desvantagem total nesse momento, já que por ele usar apenas ataques físicos, ele não conseguiria lidar com tantos insetos de uma vez só, e em questão de poucos segundos, sobrou apenas o esqueleto dele para contar história. O cara de antes apareceu dizendo que o protagonista tinha completado a sua missão, e agora ele poderia retornar, mas ele pediu para que eles esperassem, pois ele ainda não poderia voltar. Nesse momento, o professor percebeu que a ideia do menino garoto era justamente resgatar aquele dragão negro, e por ser um parceiro contratual do protagonista, ele não poderia abandoná-lo assim. Pense cuidadosamente, pois se você tentar salvar aquele dragão negro, você não vai enfrentar apenas um, mas sim 4 heróis mais poderosos do que o que você lutou anteriormente, sem contar de milhões de profissionais aventureiros e civis que tinham capacitações para pegarem uma arma. Mesmo um semideus teria uma enorme chance de fracassar nessa missão contra esse tipo de força, e você está sozinho nessa apenas como um ser divino pequeno. Disse o professor. Eu sei, e por isso eu vou pedir a você que liberte todos os meus familiares do meu reino divino para que nós possamos lutar juntos. Em troca, eu mesmo estarei aumentando a dificuldade do desafio em si para capturar a cidade de Duolon inteira. Pelo fato de o garoto estar querendo desafiar a cidade do Olon inteira, era fato que isso acabaria chamando a atenção do professor em si, mas ele ainda iria dizer mais uma coisa para o protagonista, e o protagonista era realmente o cara, então não era para ele cair em um lugar como aquele. Por fim, as formas de vida heróicas e todos os outros membros que o protagonista tinha, foram assim levados até ele, para que ele conseguisse resgatar o seu dragão e ser capaz de retornar triunfante dessa conquista. Em seus pensamentos, o garoto dizia: tem muitos aventureiros na cidade do Olon, e apesar de os meus familiares serem fortes em poder de combate, ainda eram fracos em números. A solução que o garoto achou melhor seria justamente fazer alguma aliança com os monstros daquele lugar, e então temos um corte para um local diferente, onde um lobo juntamente com os goblins estavam conversando sobre o dragão negro ter sido apagado da história, então não tinha necessidade alguma de eles fazerem uma aliança agora. Esse lobo achou até mesmo ridículo que o servo dos gafanhotos foi até eles para que eles fossem à cidade para salvar o dragão negro,
e na opinião desse estrume, eles apenas deveriam acabar com o protagonista e assim tomar dele seus cristais. Antes que ele terminasse de dizer o seu discurso, digamos que ele acabou perdendo a cabeça nesse momento, no sentido de ficar maluco, ou não, se é que você me entende. O menino garoto ainda comentou que eles eram apenas um monte de formigas, e além de não terem nenhuma honra, ainda ousavam tentar acabar com ele, e pelo visto eles estavam realmente cansados de viver. O Goblin diante se revoltou também, e perguntou quem o protagonista achava que ele era para tentar tomar vantagem deles, isso porque eles eram submissos apenas ao dragão negro. Colocando dessa forma, o prota apenas mostrou uma pequena parcela do seu poder, fazendo com que o pequeno Goblin caísse no chão, e o prota ainda disse que não estava pedindo para que eles invadissem a cidade, ele estava ordenando. Se eles não obedecessem, acabariam virando apenas lembranças nesse momento, e a escolha era deles. Em questão de poucos segundos os outros estavam de joelhos também, dizendo que iriam servir ao protagonista, e finalmente eles partiram para ir à cidade de Duolon causar o caos. Dentro da cidade de Duolon em si, vemos o dragão do protagonista totalmente amarrado novamente por aquelas correntes que o selaram anteriormente, e o estrume de antes estava tranquilamente despreocupado com qualquer tipo de ameaça, e esse jovem falou algo sobre o Andarilho do Vento, que era o herói que foi derrotado pelo prota, ainda não ter voltado. Nos pensamentos do estrume, já tinham se passado 12 horas e ele achou que talvez o garoto poderia ter encontrado alguns problemas pelo caminho, mas disse ao jovem que talvez o herói tinha encontrado algum tipo de empecilho, e como a cerimônia já tinha sido finalizada, ele mesmo iria procurar pelo Andarilho do Vento. De repente, ele sentiu uma enorme tremedeira acontecendo pelo lugar, chegando até mesmo derrubar sua preciosa bebida, e as pessoas anunciaram um grande número de monstros que estavam atacando a cidade do Olon, e todos os aventureiros eram para se prepararem para a batalha. Por falar nos monstros, vemos apenas alguns deles começando a aparecer, e foi ordenado aos magos que usassem suas magias para derrubar os insetos voadores, mas parece que eles não tiveram tempo nem para começar a conjurar suas magias, pois foram rapidamente apagados da história, exatamente pelos arqueiros do protagonista. Dessa vez, uma guerra começou a acontecer entre os humanos daquele lugar e os exércitos do menino garoto, e quando os monstros estavam no portão da cidade, esse com um martelo gigante começou a bater na tentativa de abrir passagem. O prota então ordenou que os seus controladores de esqueleto agissem também, e assim foi feito, criando assim mais alguns membros para o seu exército, e os próprios soldados teriam que lidar com seus recém-perdidos companheiros. Com o portão finalmente aberto, quem estava esperando por eles era justamente aquela jovem dama, que eu já fiquei encantado, e ela ativou uma habilidade florestal, criando um tipo de barreira na frente dos monstros, para que assim eles não conseguissem passar. Como se isso ainda não fosse o suficiente, o inseto de antes ainda lançou uma habilidade de fogo, piorando ainda mais a situação para o lado deles, e a guerra estava apenas no começo. Os magos também resolveram agir nesse momento, ativando assim sua habilidade de fogo e causando um enorme estrago nas forças do protagonista, chegando até mesmo chover fogo dos céus. Como se isso ainda não fosse o bastante, o inseto de antes disse que se eles destruíssem os invasores, ele pessoalmente iria acabar com o dragão por eles. Só que o menino garoto não poderia deixar isso acontecer realmente, então ele deu o comando para que seu controlador de ossos atacasse, e no momento que ele caiu no chão ele já ativou sua habilidade para criar aquele esqueleto gigante, mas agora ele aparentava estar ainda mais poderoso do que antes, chegando até ter umas faíscas saindo dele. O primeiro obstáculo foi justamente aquelas vinhas que a jovem dama colocou, mas aparentemente isso não era problema para o esqueleto gigante, que rapidamente segurou uma daquelas vinhas, e abriu a passagem para que os membros do protagonista passassem. O dragão despertou logo depois disso, e quem estava na frente dele era justamente seu mestre, e a criatura perguntou o que o menino prota estava fazendo ali. Enquanto isso, 3 dos heróis apenas observavam aquela cena, perguntando como que o garoto ousou invadir a cidade deles para causar problemas. Quem agiu dessa vez foi o herói barbudo, que partiu na direção do protagonista achando que seria capaz de acabar com o garoto facilmente, mas no instante que a barata estava para acertar um tapa no garoto, só um dos touros do protagonista foi capaz de fazer o herói de antes parar seu ataque com apenas um golpe. A próxima a atacar foi aquela jovem dama que eu fiquei encantado, mas infelizmente não sei se ela vai realmente sobreviver, e o anão do protagonista que tinha o martelo de Deus foi quem agiu para impedir o ataque da jovem. Isso deixou essa donzela admirada pela força dos monstros que serviam o garoto, até que o inseto finalmente resolveu dar as caras, e ativou seus dragões espectrais para que acabassem com o protagonista mais uma vez. No entanto, o menino garoto estava bem calmo, já que não tinha motivo para desespero, isso porque o esqueleto gigante dele deu um tapa para matar a mosca que estava na cara do dragão, mas infelizmente a criatura não aguentou a brincadeira e resolveu revidar, e essa brincadeira acabou durando pouco tempo.
Um dos lordes do rapaz estava doido para agir também, sem contar que estava morrendo de fome, e ele saltou para cima de um dos dragões espectrais, dando uma bela mordida em sua primeira refeição do dia. Parece que a criatura não gostou muito de receber tal tipo de carinho, e quem não gostou também foi o estrume de antes que pariu na direção do esqueleto, dando assim um golpe no mesmo, e fazendo com que ele caísse no chão. Mas isso não seria o bastante para acabar com um ser quase imortal, e novamente ele saltou na direção do dragão de antes, e não iria sossegar até que tivesse devorado aquele prato tão apetitoso, tanto que nem o inseto acreditou no que estava vendo. Dessa vez estava na hora do lobinho ganancioso agir também, e enquanto o lobo comia as correntes que prendiam o parceiro do menino Prota, ele dizia para o garoto que iria sempre se lembrar de suas ações atuais. Para pagar essa dívida, bastava que o dragão servisse a ele por mais algumas centenas de anos, e deu alguns cristais para que ele comesse e assim fosse curado de seus ferimentos. De repente, o protagonista percebeu que um de seus companheiros estava em perigo, e era justamente o anão que possuía o martelo de Deus, tanto que ele ordenou aos seus homens gafanhotos que o ajudasse. Isso não é nada bom. Se eu não sair logo dessa situação, eu vou ser completamente derrotado, disse o protagonista. Querido amigo, o grande dragão negro da rebelião, Elfis, decidiu dar a você um presente, e eu concedo a você o meu nome, e de agora em diante, querido amigo, você também se chamará Grande Rebelde. Em seguida, a criatura lançou um tipo de olhar no protagonista que fez com que o garoto herdasse vários poderes do dragão rebelde, e se preparando mais uma vez para o combate contra aquele inseto, o prota partiu na direção do mesmo com uma espada diferenciada, lançando seu golpe contra esse resto de mosca, que sentiu a pressão contra ele. Ficou meio estranho isso. Enquanto a mosca debilitada estava ocupada com o protagonista, ele não foi capaz de perceber um dos esqueletos do garoto se aproximando, o que acabou sendo um erro fatal que ele não deveria ter cometido. Com um dos heróis tendo sido completamente aniquilados agora, ele acabou se transformando em um esqueleto para servir ao protagonista, e até mesmo a jovem bela dama de antes não fugiu das garras do menino garoto. Infelizmente para essa jovem, o destino dela já estava selado, e apesar dela estar revoltada pelo garoto ter acabado com o matador de dragões, ela seria a próxima, pois ele não ligava para um rostinho bonito. O garoto então disse para o martelo de Deus que o que ela tinha feito ele passar, ele poderia dobrar o preço e pagar a ela com todas as suas forças, e assim foi feito, acabando de uma vez por todas com essa jovem dama. Do lado da forma de vida heróica mais forte do protagonista, ele ajudou mesmo a acabar com um dos outros heróis também, fazendo com que esse herói ficasse ocupado enquanto seu companheiro acabava com o mesmo. Depois desse faltava apenas um para virar salsicha esparramada também, que era justamente esse barbudo, que começou a correr gritando que tudo estava acabado agora, e as pessoas deveriam fugir. No entanto, o próprio antigo companheiro dele foi quem apareceu para colocar um fim nesse herói, mas quem terminou o serviço de verdade foi um dos minotauros do garoto. Agora eles tinham finalmente conquistado aquela cidade inteira para eles. Meu exército de monstros, destruam cada um que sobreviver nessa cidade e troquem as pedras de cristais com qualquer tesouro que vocês tiverem. Esse pequeno discurso motivou ainda mais os que seguiram o protagonista por livre e espontânea pressão, e se referindo ao seu novo amigo, o protagonista disse que esperava que seu companheiro voltasse para o seu auge o mais rápido possível. O melhor de tudo é que o dragão reconheceu os esforços do garoto, e realmente desejava muito poder seguir o protagonista por um longo tempo ainda. Você foi capaz de cumprir com sua missão, chegando até criar um milagre. O portal de teleporte está pronto, e eu darei a você 3 horas para organizar assim o seu saque, disse o professor. O prota até agradeceu ao diretor por isso, mas ele perguntou se ele poderia criar um portal estável ali diretamente para o reino divino do rapaz, isso porque ele gostaria de trocar os espólios da guerra. Olha, jovem gafanhoto, eu entendo que você quer fazer disso uma boa civilização, mas você chegou a considerar os riscos? Era fácil de criar um portal estável, mas e se acontecer de uma civilização estrangeira acabar atracando seu reino divino através do portal? Se você não tomar cuidado, o núcleo do seu reino divino poderá ser totalmente destruído, disse o professor. Apesar do protagonista considerar as possibilidades que o professor havia mencionado anteriormente, o rapaz achou que ainda seria capaz de dar conta do recado, e colocando dessa forma, então o professor, dentro de 10 dias, daria a ele um tipo de pré-alarme caso alguma coisa acontecesse. 10 dias finalmente tinham se passado, e o protagonista disse que deixaria a cidade de Duolon ao comando daquele esqueleto que o ajudou a derrotar o matador de dragões, e a tribo dos esqueletos e dos touros demoníacos seriam responsáveis por proteger a cidade, prevenindo assim um contra-ataque dos aventureiros. Se por acaso a cidade do Olon não puder ser salva,
era para ele teleportar diretamente para o reino divino do Prota o mais rápido possível, sem perder muitos familiares. Entendido a ordem de seu Deus, o garoto deu o comando para que o portal fosse então aberto. Voltando para o colégio, a primeira pessoa que ele avistou foi justamente seu professor, que perguntou o que tinha de errado com seus olhos, pois estava totalmente diferente de antes. O garoto até chegou a se perguntar se era devido à profissão que ele ganhou recentemente de rebelde, e resolveu avistar melhor em sua janela de status, e para verificar esse talento em específico de rebelde, ele precisava ser no mínimo um semideus, então ele ainda era incapaz de verificar os status dessa habilidade nova. O professor de antes apareceu em seguida, dizendo para o garoto que ele tinha feito um excelente trabalho, mas ainda tinha algumas coisas que ele precisaria para poder entrar na Universidade Imperial como um aluno com vaga garantida. As condições eram as seguintes: ele precisaria atingir no mínimo 2 requisitos para poder entrar com vaga garantida na universidade deles, e após falar os requisitos em si, parece que o rapaz já tinha cumprido 2 deles. Mas esse tampa de bueiro ainda queria que ele cumprisse mais um, ou seja, seriam 3 ao invés de 2, o que era totalmente injusto, mas ainda assim ele pediu ao garoto para dar o seu melhor, pois as portas da universidade deles estariam abertas para o menino garoto. Em seguida, ele perguntou ao seu professor se tinha alguns pontos de divindade para poder emprestar ao rapaz, isso porque esse era o requisito que ele iria tentar conseguir, mas era tarde demais e se fosse um dia antes, o professor poderia emprestar ao garoto alguns de seus pontos, mas ele já tinha gastado tudo. Ainda assim, ele pediu para que seu aluno mudasse esse visual suspeito, pois tinha receio de que as pessoas poderiam acabar entendendo errado as intenções do menino Prota. Voltando para o reino divino do protagonista, ele estava ativando uma de suas habilidades, que era o sacrifício de vida, mas ele ainda não tinha conseguido ganhar nenhum ponto de divindade. No próximo dia, nada ainda, e 7 dias depois, nada de bom ainda tinha acontecido para o jovem rapaz. E se ele soubesse que os pontos de divindade seriam tão úteis assim, ele jamais teria vendido o ponto que ele tinha por 150 milhões de poder divino. De qualquer maneira, ele dizia consigo que se Deus desse a ele outra chance, ele com certeza não iria desperdiçá-la, até que ele recebeu uma mensagem repentinamente. Essa mensagem era daquele que enviava os presentes ao protagonista se eu não estiver enganado, no caso, as relíquias em si, e por ele ser um verdadeiro Deus, o garoto achou que seria uma boa se ele conseguisse pegar um pouco de pontos de divindade com ele emprestado. O Deus do outro lado da linha pensou que, pelo garoto ter pedido emprestado, ele provavelmente não tinha intenção de pagar de volta, mas ele também não poderia simplesmente ofender o grande mestre, que era assim que ele se referia ao menino garoto. Assim sendo, ele até enviou um presente para o jovem rapaz, e quando ele abriu empolgado para ver o que era, eram umas ruínas de Ravina Divina, e ele foi dar uma pesquisada online no que era aquilo que ele tinha ganho. Resumindo bem, parece que essa cidade foi uma civilização divina no passado, mas conforme seu desenvolvimento, eles descobriram uma estrutura de minérios que fez com que esse reino mudasse, e assim carregasse consigo muita radiação. Várias formas de vida foram apagadas e tiveram que se adaptar para realmente poder sobreviver nesse novo reino, e se eu não estiver enganado tinha um tipo de pedra preciosa nesse lugar, e mesmo a pedra de nível mais baixo era comparada com um item sagrado de nível 3, sem contar que valia milhões de poder divino e era muito popular entre os semideuses e os deuses. Ou seja, o cara do outro lado da linha estava esperando bastante do protagonista, já que ele deveria competir até mesmo contra semideuses e deuses para conseguir aquelas pedras, que eram chamadas de pedras genéticas. O Prota ainda percebeu alguma informação que ele não tinha visto também, que era sobre uma fazenda de criação de mutantes, e por ele ter um decompositor, ele achava que mesmo o minério radioativo poderia ser refinado em cristais de radiação, e achou uma oportunidade perfeita para poder fazer uma boa grana com isso. Essa era uma cidade do lado de fora das ruínas de Ravina Divina, e lá estava o menino Prota todo encapado com seu disfarce, até que alguém foi recepcioná-lo, dizendo que por ser a primeira vez do Prota visitando aquela cidade, ele poderia acabar precisando de um guia. A pergunta que veio a seguir foi porque ele realmente deveria contratar o garoto em sua frente como seu guia, e era porque ele conhecia em torno de 18 locais de encontro de bestas mutantes, e começou a citar várias outras coisas que o rapaz tinha conhecimento para conseguir fazer com que o menino garoto contratasse como seu guia particular. Foram tantas coisas que o Wu faltou colocar uma rolha na boca do garoto para que ele se calasse por um tempo. Coitado! Ao descobrir os interesses do protagonista, parece que esse rapaz acabaria sendo útil para fazer com que o jovem o atingisse seus objetivos, e disse que recentemente um deus comprou um minério de radiação do mais baixo grau, e por causa disso, as bestas mutantes não conseguiram terminar sua mutação a tempo e todas acabaram virando lembranças. Uma fazenda de criação com um investimento de 100 bilhões foi à falência, e alguém apareceu dizendo que foi por isso que alguém não comprou dele, e foi justamente esse senhor.
Aquele era dono da maior mineradora naquelas ruínas, e mais de 70% dos minérios de radiação naquela ravina divina vinha exatamente dele, e não vendia porcaria como os outros vendedores. O Prota então comentou que precisava de alguns exemplares para poder levar com ele de volta para o seu reino divino para fazer alguns testes, então era para aquele careca dar a ele 10.000 de cada minério puro que ele tivesse. Por fim, ele estava nas ruínas de Ravina Divina, e ele comprou 21 minérios radiantes por um valor relativamente bom, mas ainda não tinha como saber o quão efetivo esses minérios eram realmente, e por fim ele acabou encontrando com sua primeira besta mutante. Por ser uma forma de vida alterada na base da força bruta, eles precisavam comer mais cristais para conseguir evoluir ainda mais e sobreviver acima dos 20 dias previstos, e ele achou que essa era a oportunidade perfeita que ele estava esperando para poder testar aqueles minérios radiantes, jogando assim um deles para que o lobo fosse buscar. Enquanto o lobo comia aquele minério, ele acabou evoluindo, se tornando assim bem mais poderoso do que antes, e até o menino garoto ficou admirado por somente um cristal ser capaz de fazer com que aquele lobo evoluísse para o segundo nível de sua mutação. Quando ele ingeriu mais um daqueles minérios, mais uma vez ele conseguiu evoluir, e agora estava no nível 3 de sua mutação em menos de 10 minutos, e se ele usasse isso em seus familiares, isso poderia ser bem útil. Mas infelizmente antes que o garoto fizesse seu cálculo, aquele lobo de antes acabou virando apenas lembranças repentinamente, isso porque a radiação era muito perigosa e precisava ser usada com cuidado, do contrário aconteceria o que aconteceu com aquele lobo devido ao imenso poder que nela continha. Ele acabou conseguindo essa pedra genérica, que era tão cobiçada pelos semideuses e pelos deuses também, mas alguém apareceu novamente querendo falar com o protagonista, dizendo que ele deveria entregar aquela pedra genérica, do contrário o pior poderia acontecer. Eu não sei se vocês se lembram desse inseto, mas foi justamente o semideus que lutou contra o protagonista, após descobrir que seu filho que vivia fazendo bullying com as pessoas do colégio foi totalmente massacrado pelo garoto, perdendo assim seu núcleo divino. Mas como o protagonista se recusava a entregar a pedra, e por ele estar com o disfarce o inseto ainda não percebeu quem ele realmente era, e ativou seus lobos para que eles acabassem com a vida do garoto. Quando eles foram todos na direção do rapaz, ele ativou sua transformação de dragão, e apesar dos lobinhos acharem que seriam capazes de alguma coisa, eles facilmente foram derrotados pelo protagonista. Não contente ainda, o inseto ativou uma habilidade para deixar seus lobos ainda mais fortes, e ordenou à sua cavalaria que eles atacassem, mas apesar disso, parece que eles não seriam páreos para o jovem, que saltou para o alto deixando eles totalmente incapazes de atacar. O garoto estava simplesmente vivendo tranquilamente, já que poderia voar e estava em vantagem contra aqueles cachorrinhos. Mas infelizmente essa paz não iria durar muito, pois esse semideus ainda tinha alguns truques na manga que ele era capaz de usar, e ativou uma habilidade que fez o protagonista ser puxado para o chão forçadamente. Querendo ou não, agora ele estava no alcance dos lobos novamente, e ele teve que correr com suas pernas para poder sair dali com vida ainda, até que ele avistou uma placa para não se aproximar. O normal de se fazer nessa situação era justamente se aproximar ainda mais desse aviso. Até eu faria isso nessa situação. O inseto ordenou que seus monstros mantivessem o ritmo, e algumas criaturas acabaram aparecendo na frente do protagonista, criaturas mutantes, no caso. A situação estava começando a ficar complicada agora, mas o garoto conseguiu esquivar facilmente, e o melhor a se fazer atualmente era justamente fugir dali, mas quando os lobos de antes se aproximaram, eles foram os alvos do ataque dessas bestas mutantes. O semideus dos estrumes, por não poder ficar parado vendo seus lobos apanharem, resolveu entrar na brincadeira também, mas ele acabou perdendo o garoto de vista, e percebeu alguma coisa por ali, e a atmosfera naquele lugar era realmente diferente, achando assim melhor recuar por enquanto. Do lado do menino garoto, ele estava admirando sua beleza na frente do lago, e enquanto lavava seu rosto, vemos esse peixe com pernas se aproximando do rapaz, dando um enorme susto no garoto já que aquele lago também deveria estar repleto de radiação. Como aquele lago não aparecia no mapa, ele achou que estava perdido, e mais uma vez se deparou com algumas criaturas mutantes, mas rapidamente se acalmou, pois essa era a oportunidade que ele estava esperando conseguir para conseguir mais algumas gemas genéricas. Jogando algumas gemas para aquelas criaturas fazendo com que elas explodissem, o garoto reconheceu que não era tão difícil assim conhecer essas pedras genéricas. Algumas horas haviam se passado e atualmente já estava de noite, e como não era seguro na floresta, então ele precisava encontrar um lugar para se esconder, e achou melhor se esconder em uma daquelas construções das ruínas do que na floresta em si. Assim sendo, o rapaz ativou seu modo de trapaça novamente e resolveu voar para seu objetivo, e realmente aparentava ser um castelo totalmente abandonado. Não parecia ter população por ali, mas ainda assim era melhor tomar cuidado, até porque nunca se sabe quando que o chupa-cabra poderia aparecer,
até que ele acabou encontrando os papéis caídos no chão. Ele descobriu algum fluxo de energia fluindo perto dali, e encontrou algumas pessoas por perto, chegando a se perguntar o que eles estavam fazendo. Não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho e também a continuação dessa obra. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima.